Fala galera, mais um módulo da nossa apostila de Física, frente 2, módulo 19, lâmina de faces paralelas 1, né, como eu já havia dito. Os três primeiros conteúdos, dióptro, lâminas e prismas ópticos, foram agrupados de dois em dois. Num primeiro momento, como está dizendo aqui, é a parte teórica de todo o processo. No segundo momento, aquela parte voltada mais para os cálculos, definições matemáticas e cálculo de medida, ok? Como o próprio nome fala, a gente vai trabalhar aqui nesse módulo de hoje com objetos que são em forma de lâmina, na verdade em forma de paralelepípedo, né, com espessura bem pequena, feita de um material transparente, de índice de refração diferente do meio onde ele vai estar imerso, por exemplo, uma lâmina de vidro imersa no ar, e o comportamento da luz ao atravessar essa lâmina, principalmente quando ela for atravessar uma lâmina que está envolta completamente por um mesmo meio, ou seja, o raio de luz está no meio, entra numa lâmina e volta depois de sair da lâmina para o mesmo meio de onde ela estava, né? Denomina-se lâmina de faces paralelas uma associação de dois dióptros planos cujas superfícies dióptricas são paralelas. Quer dizer, aqui no caso no desenho, estão representadas na verdade três lâminas, né? Então a lâmina 1, por exemplo, ela tem uma superfície de separação logo aqui em cima e uma aqui embaixo, e as duas são paralelas, por isso que eu posso considerar o meio 1 como uma lâmina de faces paralelas, ok? O caso mais comum é aquele em que, nesse caso aqui, você tem uma lâmina e o meio que antecede e o meio que procede logo em seguida tem os índices de refrações iguais e menores do que a lâmina, como se fosse meio 1 ar, meio 3 ar e a lâmina feita de vidro, por exemplo. Você pode ver nessa imagem o efeito da refração do que a gente chama de desvio lateral. Tá vendo que o objeto aparentemente ele está meio que quebrado para a lateral, porque ele atravessou essa lâmina aqui de faces paralelas. Olha só, essa lâmina tem uma forma paralelepíptica, né? Essa face que está de frente para a foto e a face que está lá do outro lado seriam as faces paralelas relativas à incidência da luz, refração numa primeira face, refração na segunda face, e vindo aqui para a nossa imagem. O objeto não é um objeto emissor de luz, mas ele reflete. A luz que sai do objeto vai sair do ar, entrar no vidro da lâmina, sai do vidro, volta para o ar. Essa é a situação mais comum, uma lâmina de faces paralelas. Analiticamente falando, pessoal, você tem uma situação que está aí na tela. O trajeto de um raio de luz ao atravessar uma lâmina. A lâmina aqui está vista de lado. Essa aqui é o que a gente chama de face de primeira incidência, aqui seria a face de segunda incidência, ou face de primeira refração, face de segunda refração, e realmente acontecem duas refrações. A luz parte de um objeto que, porventura, está no meio de índice de refração 1, ela sofre refração ao passar para o meio da lâmina de índice de refração 2, e ela volta a sofrer uma nova refração quando ela emerge para um índice de refração 3, que provavelmente, na maioria das vezes, vai ser igual a 1. Ou seja, é como se ela tivesse a luz passando do ar para o vidro, por exemplo, e do vidro para o ar novamente. Nesse caso, você vai ter ângulo de incidência na primeira face, ângulo de refração na primeira face. Por paralelismo, o ângulo de incidência na primeira face também tem o mesmo valor que o refração na primeira face. Desculpa, o ângulo de incidência na segunda face tem o mesmo valor que o ângulo de refração na primeira face, por isso que está chamando de R. E em muitas vezes, em casos especiais, inclusive, esse raio que a gente chama de raio emergente, ele vai emergir na segunda face, sofrendo uma nova refração, obviamente, mas com o mesmo ângulo de entrada ali. Ângulo de incidência, ângulo de emergência, ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face. Esses valores são idênticos por conta do paralelismo, e esse é o comportamento. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai definir
uma coisa que é importante, você vai vir com a propagação retilínea da luz por aqui, ó, se não tivesse a lâmina, a luz se propagaria nessa direção pontilhada em vermelho. Como tem a lâmina, ela passa a ter uma outra propagação, sofrendo um desvio para a lateral. Tem uma propriedade importantíssima que envolve exatamente o que está aí na tela de vocês. Ó. Quando a luz está no meio, ela passa pela lâmina e volta para o mesmo meio que ela estava antes, o raio emergente, que é o raio que sai da lâmina, e o raio incidente, que é o raio que chega na lâmina, são paralelos. E aí isso causa exatamente o que eu estava falando, que é o desvio lateral. Os raios incidente e reemergente são paralelos quando a lâmina está envolta por um mesmo meio homogêneo e transparente. Por exemplo, se essa lâmina for de vidro e em volta dela tudo é ar, então a luz vai do ar para o vidro e do vidro para o ar. Nessa passagem, o raio que chega na lâmina e o raio que sai dela, incidente e emergente, são paralelos. Nesse caso de o raio incidente e emergente serem paralelos, acontece o que a gente chama de desvio lateral, que no módulo seguinte nós vamos aprender a calculá-lo. Por enquanto, a gente só tem que saber que ele existe. Tem uma lâmina de espessura E, aqui eu tenho um raio incidindo na primeira face, passando do ar para o vidro, tá vendo? Com um ângulo de incidência bem grande. Como vai passar do ar para o vidro, a velocidade vai diminuir, vai fechar o ângulo, vai formar aqui o ângulo de refração na primeira face. Para poder percorrer o vidro e voltar para o ar, vai acontecer uma nova refração. Então eu vou ter aqui o ângulo de incidência na segunda face e a emergência na segunda face com a mesma inclinação de entrada. Nesse caso, deu do ar para o vidro, do vidro para o ar, ou seja, voltou para o mesmo meio que estava antes de atravessar a lâmina. O ângulo de incidência e o ângulo de emergência são congruentes, o raio incidente e o raio emergente são paralelos e acontece o que a gente chama de desvio lateral. Direto para o exercício, pessoal, um raio de luz se propaga no ar, incide no ponto P de uma lâmina de vidro de espessura D. Sabendo-se que a normal em P e os raios de luz estão no mesmo plano, isso é a primeira lei da refração, né? Qual das figuras abaixo representa a trajetória da luz ao atravessar o vidro? Ao atravessar o vidro estava no ar, voltou para o ar. Nesse caso, o raio incidente e o raio emergente são paralelos, por isso que a resposta é a letra A, direto. Vamos criticar as outras. Por exemplo, a letra B, aconteceu um desvio aqui que é improvável. O desvio que aconteceria é aproximando da normal, porque está passando para o vidro e diminuindo a velocidade. Letra C está passando direto sem desviar. A letra D está acontecendo aquele desvio aproximando da normal, só que quando fosse passar da lâmina para o ar de novo, tinha que afastar da normal e aconteceu o que aconteceu na letra A. Aqui aconteceu o fenômeno da refração limite aqui, o que não acontece na lâmina de face paralela desse jeito. Então, realmente, a resposta é a letra A. Número 2, na figura abaixo, é mostrada a propagação de um feixe de luz A, que incide sobre uma placa transparente de faces paralelas. Como consequência dessa incidência, são originados outros feixes, denominados B, C, D e F. Analise as seguintes afirmações. Antes das afirmações, vamos fazer o seguinte, ó. Feixe incidente na lâmina. Parte dele reflete. Parte dele refrata. Então, o feixe B aqui, ó, é um feixe refratado na primeira face. Depois, o feixe C, refratado na segunda face, mas ele necessariamente vai ser paralelo ao A por conta daquela propriedade que ele está envolto ao ar. Então, sai do ar, vem do ar, volta para o ar, A e C são paralelos. Reflexão, refração na segunda face. No caso, esses dois E e F também são paralelos. E B e D, como são fenômenos de reflexão, eles têm uma simetria aqui em relação à normal. E é exatamente disso que as opções estão falando. A letra número 1, que é verdadeiro, está dizendo que os raios A e C são paralelos. Incidente e emergente são. Os raios F e E são paralelos, que são os raios que são refletidos. E na 5, B e D são simétricos em relação ao eixo perpendicular, que a gente chama de normal,
e por isso que a nossa resposta vai ser a letra A. As verdadeiras são 1, 3 e 5. Ok? Número 3, pessoal, diz o seguinte: o feixe de laser proveniente do bloco 1, que está aqui, incide na superfície de separação entre o bloco 1 e 2 sobre a ação de um ângulo de 45 graus, penetrando no meio 2. Dos 3 blocos, o bloco 1 é o mais refringente, então o índice de refração aqui é maior, né? E o bloco 3 é o menos refringente. O ângulo limite de reflexão total entre os blocos 2 e 3 é de 45 graus. O que quer dizer que se chegar aqui com mais de 45 graus, que é o que está acontecendo, ele não refrata, ele reflete, porque o ângulo limite para refração é 45. Mais do que isso, ele reflete. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória do raio. É o seguinte, pessoal, como ele incide com 45 e ele passa do 1 para o 2 e está dizendo que o meio 1 é mais refringente, o índice 2 é menor. O índice 2 sendo menor, quer dizer que o ângulo de refração aqui vai ser maior que 45. Sendo alfa o ângulo de refração nessa primeira situação maior que 45, por paralelismo aqui também vai ser alfa. Ou seja, na chegada do meio 2 para passar para o meio 3, chega com o ângulo alfa, que por sua vez é maior que 45. 45 é o ângulo limite, mais do que isso, ele não refrata, ele reflete. Então, por isso que a resposta é a letra B. Número 4, um sistema óptico é constituído de 3 lâminas de faces paralelas, A, B e C, feitas de materiais homogêneos, transparentes, justapostas, como mostra a figura, olha só. Um raio de luz monocromático, propagando-se no ar, incide normalmente na face A. Ele, na verdade, vai passar direto aqui, viu, gente? Mas ele vai sofrer refração também ali dentro, só não vai desviar. E atravessa as 3 lâminas e volta a se propagar pelo ar, emergindo na lâmina C. Mais importante, vou até circular aí, ó. Para a gente resumir todo o nosso processo, o índice de refração em B é o maior, o do A é maior que o C e do C é maior que o do ar. Mas vamos olhar na ordem aqui, ó. Índice de refração do A é o maior de todos, então a velocidade, índice de refração do B é o maior de todos, então a velocidade em B é a menor. Índice de refração do C é o menor dos 3, então a velocidade em C é menor. Olha o que o exercício está pedindo. É para a gente escolher entre essas 5 opções de gráficos de velocidade versus o deslocamento, qual que melhor se encaixa na situação, lembrando que o índice de refração do B é maior, depois vem o do A e o do C é menor de todos. Lembra que índice de refração é o inverso da velocidade, então onde o índice é menor, a velocidade é maior, que é o caso do C. Onde o índice é maior, a velocidade é menor, que é o caso do B. E aquele meio termo, que é o A, por isso que a resposta, letra C. Número 5, sabe-se que uma onda eletromagnética que se propaga em um meio transparente, homogêneo e isótropo, ao incidir sobre a superfície de outro meio, também transparente, homogêneo e isótropo, continua a se propagar nele, porém com algumas alterações. Ele está dizendo o seguinte, a onda eletromagnética aqui é a luz, e quando ele passa de um meio para outro, sofre alterações, isso é a refração. Se o segundo meio citado for um corpo com a forma de paralelepípedo, pode ser situação como ilustra a figura abaixo, que é uma lâmina de faces paralelas. Olha só, galera, o raio incidente e o raio emergente são paralelos. Aconteceu aqui, ó, um desvio lateral. Para este exemplo, é válido o modelo utilizado em óptica geométrica em que os raios incidente e emergente indicam direção orientada de certa radiação eletromagnética, que é a luz, na faixa da luz, e nesse caso é válida essa equação, que você aguarda só alguns momentos, porque a gente vai ver isso no próximo vídeo. Essa aqui é a fórmula que calcula aquele desvio lateral, onde o θ1 seria um ângulo de incidência e o θ2, usado 2 vezes aqui, ó, seria um ângulo de refração na primeira face. Com base nessa descrição, considerando-se θ1 maior que θ2, porque aí, nesse caso, vai haver uma passagem do ar para o vidro, por exemplo, aí o ângulo vai fechar, pode-se afirmar que na letra A, já é a resposta, a velocidade de propagação da luz no meio A é maior que no meio B. Dá só uma olhada no desenho. No meio A, galera, o ângulo era θ1. No meio B, o ângulo é θ2. Evidentemente, o θ2 é menor. Aproximou da normal significa que diminuiu de velocidade. Por isso que a resposta é a letra A mesmo. Finalizando aqui. Valeu, até mais.